Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo deste sábado, 3 de julho de 2021, em edição 46.645, onde na página A14 nós destacamos que os Estados Unidos está finalmente deixando o Afeganistão como prometera o presidente Joe Biden. A reportagem tem um texto de apoio, uma foto e um olho, e nos chega através das agências internacionais. O New York Times, o Washington Post, a espanhola F e a Reuters. O título: Estados Unidos deixam base principal da guerra no Afeganistão. Tropas americanas e aliados partem de Bagram, que se tornou o quartel-general das forças especiais durante os 20 anos do conflito. Nós temos o olho que reflete as perdas. 2.400 soldados americanos morreram e 20 mil ficaram feridos na guerra do Afeganistão, que também matou 47 mil civis e dezenas de milhares de militares afegãos. Nós temos aí um texto de apoio para lembrar a chave do conflito afegão. Situada ao norte de Cabul, que é a capital do Afeganistão, a base aérea de Bagram foi o bastião das forças estrangeiras e um símbolo das brutalidades cometidas ao longo do conflito. A base é vital para a segurança de Cabul e tem uma enorme importância estratégica para o controle de todo o norte do Afeganistão. Bagram foi construída pelos americanos durante a Guerra Fria para seu aliado afegão, com o objetivo de ajudá-lo a se proteger da União Soviética, que invadiu o país de 1979 a 1988. Foi dali que os soviéticos organizaram a ocupação do Afeganistão após a invasão de 1979. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, a base voltou a ficar sob controle dos americanos, que lançaram de lá os principais ataques aéreos contra o Talibã e seus aliados da rede Al-Qaeda. Isso começa quando o presidente George Walker Bush declara o eixo do mal, do qual o Afeganistão era um dos principais países. Por fim, nós vemos as tropas norte-americanas deixando a base militar. Adeus, soldados dos Estados Unidos em Bagram. Fim de 2 décadas de controle americano de uma base aérea estratégica para o domínio do norte do Afeganistão. As tropas americanas e seus aliados ocidentais deixaram a base aérea de Bagram, encerrando efetivamente as principais operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão, após quase 2 décadas. Crucial para a proteção de Cabul, o aeródromo de Bagram era frequentemente usado para enviar aviões de ataques contra o Talibã e os outros grupos jihadistas, e se tornou o quartel-general das tropas dos Estados Unidos durante a Guerra do Afeganistão.
Para gerações de militares americanos, a base aérea de Bagram foi uma porta de entrada e de saída de uma guerra que atravessou mudanças constantes no campo de batalha e nas presidências americanas. Ela é tida como a guerra mais longa em que os Estados Unidos se envolveu. Mas a retirada final, durante a noite de quinta-feira, ocorreu discretamente, sem nenhuma cerimônia pública, em uma atmosfera de grave preocupação com a capacidade das forças de segurança afegãs de conter os avanços do Talibã em todo o país. Mas isso é claro que é uma preocupação de uma potência imperialista. O país é que se vire com seus problemas. Mesmo tendo sido implantada uma democracia pró-ocidental, é claro que o Afeganistão é um ralo de dinheiro consumindo bilhões de dólares do orçamento norte-americano. A saída silenciosa da base, semanas antes da planejada retirada das tropas americanas, dentro de 15 dias e meses antes de o presidente Joe Biden anunciar a saída do Afeganistão, em 11 de setembro, destaca os esforços de Washington para sinalizar duas mensagens diferentes. Uma para os americanos, a de que a mais longa guerra do país está acabando, e outra para o governo afegão, que os Estados Unidos não estão abandonando o país no meio de uma ofensiva do Talibã e manterão alguma capacidade de realizar ataques aéreos se necessário. Com bases por todo o Oceano Índico e Oriente Médio, em caso de necessidade, hoje inclusive há os drones. A retirada segue uma ordem emitida em abril pelo presidente americano para encerrar o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão. Como o próprio texto disse, em tese isso deveria acontecer finalmente no dia 11 de setembro de 2021, mas foi adiantado o cronograma. Mais de 2.400 soldados americanos morreram em 20 anos de conflito e pelo menos 20 mil ficaram feridos. Cerca de 47 mil civis também morreram no Afeganistão, assim como dezenas de milhares de integrantes das forças de segurança afegãs. Os Estados Unidos se orgulha, evidentemente, de ter enfraquecido os talibãs e a Al-Qaeda nestes 20 anos de guerra, apesar dos prejuízos humanos e, claro, do setor financeiro, que custou por volta de $1 trilhão. Autoridades militares americanas chegaram a considerar manter Bagram ativa por mais tempo, em resposta a uma ofensiva do Talibã que cercou várias capitais de províncias. Mas, no fim, o governo Joe Biden decidiu continuar seu plano de retirada. A base será entregue ao governo afegão, que enfrenta um conflito crescente com um grupo fundamentalista. Estamos no caminho certo, exatamente onde esperávamos estar, disse Joe Biden ontem a repórteres na Casa Branca, quando questionado sobre a retirada dos Estados Unidos da guerra do Afeganistão. Bagram estava operando em plena capacidade até quinta-feira. Caças, aviões de carga e aeronaves de vigilância usaram as duas pistas do aeródromo até que não fosse mais viável mantê-los no país. Agora, o apoio aéreo às forças afegãs e a vigilância serão realizadas de fora do Afeganistão, das bases no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, e até mesmo de um porta-aviões no Mar Arábico. A base aérea de Bagram foi construída nos anos 1950 pelos Estados Unidos em apoio aos afegãos e tornou-se um centro militar vital durante os 10 anos de ocupação soviética do Afeganistão. Depois que os soviéticos se retiraram, em 1989, o Talibã e o que ficou conhecido como Aliança do Norte lutaram pelo controle da base.
Em 2011, no auge da Guerra Americana, a base aérea se transformou em uma pequena cidade, com dezenas de milhares de ocupantes, lojas e uma prisão militar dos Estados Unidos. Proteção. Um contingente de 650 soldados permanecerá no país para proteger a embaixada americana na capital, Cabul. Por quanto tempo esse tipo de apoio continuará, não está claro, mas o Pentágono tem até o dia 11 de setembro, quando a missão militar americana deve ser formalmente concluída, para decidir se esses soldados permanecem apoiando a embaixada. A partida ocorre em um momento perigoso para o Afeganistão. Algumas estimativas da inteligência dos Estados Unidos prevêem que o governo afegão pode cair nas mãos de seus rivais do Talibã em 6 meses a 2 anos, após os americanos completarem sua retirada. Claro que, em função da conjuntura internacional, isso deve ser problemático para o país. Porém, a China avança no Oriente Médio a passos largos e, de repente, assumirá o papel geopolítico norte-americano. O Talibã está se aproximando cada vez mais de Cabul, depois de ter conquistado cerca de 1/4 dos distritos afegãs nos últimos 2 meses. Centenas de membros das forças de segurança afegãs se renderam nas últimas semanas, enquanto seus contra-ataques recuperaram pouco território do Talibã. À medida que as forças afegãs se dividem, as milícias regionais aparecem com destaque renovado, em um eco do caminho que levou à guerra civil na década de 90. Há tempos, teme-se um retorno à era turbulenta dos senhores da guerra. A guerra do Afeganistão começou em outubro de 2001, com a missão de caçar o líder da rede Al-Qaeda, Osama Bin Laden, mentor dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, e que era apoiado pelo líder político afegão da época, o Mullah Muammar Omar. O terrorista saudita foi morto em 2011 em uma operação dos Estados Unidos no norte do Paquistão, onde ele estava foragido. É isto então? Não é a primeira vez que nós falamos sobre este fato, tanto que quando Joe Biden discursou que ia encerrar as operações no dia 11 de setembro de 2021, retirando-se definitivamente da guerra afegã, nós repercutimos a informação que está à sua disposição na nossa biblioteca List, que é a playlist O Jornal do Maza, que cobre os assuntos do mundo e do Brasil desde 5 de janeiro de 2019. Um forte abraço, eu espero vê-los em uma nova oportunidade. Fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo brevemente. Tchau, pessoal!